Bem, gente, paz do Senhor. Já oramos, já louvamos e agora estamos na nossa aula, no nosso resumo da lição de pré-adolescente, a lição de número 7. Isso mesmo. A nossa lição de número 7, ela tem como título o dom da profecia. Louvado seja o nome do Senhor, um maravilhoso dom, não é verdade? Os profetas eram porta-voz, porta-voz de Deus. E nós vimos aqui, na palavra de Deus, essa orientação e essa profecia como um dom divino. A gente aprende que lá atrás havia comunicação direta do homem para com Deus em outras lições, não é verdade? Onde Adão e Eva, elas se comunicaram diretamente com Deus. Mas pelo pecado que lá entrou, pela desobediência, essa comunicação, esse pecado que afasta o homem de Deus, não é verdade? Então foi necessário vir os profetas, a profecia. E é um dom, não é? A palavra de Deus é a maior profecia. A nossa lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, há outro operações de milagres, há outro profecia, a parte A. Nós estamos trabalhando nesse trimestre os dons, não é verdade? Também abra aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, não, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem vinda de Deus para o seu povo. E a profecia, na verdade, é uma comunicação entre Deus e o homem. Essa comunicação entre Deus e o homem, que é o dom de profecia, ele é sujeito ao homem. Porém, esse dom de profecia, ele é pedido e concedido pelo Senhor. A mensagem da profecia, ela tem que ser direta, ela tem que ser clara, pois o Senhor não deixa dúvida. Nós temos aqui no primeiro tópico uma mensagem inspirada por Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele revela que é fundamental sobre a profecia. Quando escreve, nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, de jeito nenhum. É uma vontade de Deus se relacionar com o homem, falar com o homem. Isso mesmo. E em 2 Pedro 1:21, com esta sentença, o nosso amado apóstolo faz a afirmação de que a verdadeira profecia, ela tem que ser fruto da ação de Deus. E é Ele quem rompe o silêncio e vem ao nosso encontro falando conosco. Não é verdade? Pois bem, a verdadeira profecia, ela é resultado da inspiração divina, como falei. O profeta é apenas um instrumento que o Senhor usa para se comunicar com nós, com o homem. E por isso, muitas das profecias, elas devem ser relatadas. E tem relatos bíblicos que inicia com um prólogo. Que é isso, tia Miriam? É a mensagem que diz assim, assim diz o Senhor. E nós temos isso comprovado na nossa palavra, na nossa Bíblia Sagrada. Veja aí, 2 Reis 22:15, também em 2 Crônicas, você anota e depois você confere. 34:26 e Êxodo 30:10 e Zacarias 6:12. Então, sempre há essa fala, assim diz o Senhor, porque não vem do homem, vem de Deus. É o dom dele que passa pela vontade humana, né? O Senhor
O dom de buscar e de interagir e de ser um transmissor, um porta-voz de Deus na terra. Não é verdade? A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. Você sabia? Pois é, está lá em Mateus 24:11. Marcos 13:22. Toda profecia deve passar pelo teste das Escrituras, pois hoje estamos vivendo dias difíceis, né? E que tem pessoas que falam, e a gente ouve muito, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Diz, sem ser dito pelo Senhor. Mas a gente vai aprender na aula de hoje como identificar algo que vem da parte de Deus através da profecia. Então, toda profecia deve falar, né, de acordo com a palavra de Deus, deve passar pelos testes das Escrituras. E em tempos de falsos profetas, vale o conselho relatado pelo profeta Jeremias, em que Deus relata e relembra o poder das Escrituras sagradas como uma marreta e fogo para quebrar, né, e queimar as falsas profecias. Abra aí em Jeremias, sua Bíblia, capítulo 23, Jeremias 23, 28. Vamos ler o 28 e 29. Diz assim, ó: o profeta que tem sonho, conte-o como sonho, apenas sonho. Às vezes a pessoa tem um sonho e vai dizer que é profecia. Mas aquele que em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha a ver com o trigo, diz o Senhor. Ou seja, são algo semelhante a palha e o trigo. Mas palha é palha e trigo é trigo. E será separado a palha do trigo quando o Senhor assim voltar, né? Há uma conjectura aí dos verdadeiros cristãos, das verdadeiras profecias como o trigo, não é verdade? E as falsas como a palha. E diz assim o 29: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Ou seja, o que o Senhor determinou, o que o Senhor disse, se cumprirá ao meu respeito e ao seu respeito. Então, a verdadeira profecia entra em harmonia no propósito de Deus, com a palavra de Deus, porquanto tem o Espírito Santo como seu autor e supremo. E é o próprio Espírito Santo que fala na profecia. Não podemos assim haver discordância com a palavra de Deus. Ela tem que estar, respaldada, certinha, condizendo com a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o homem é só o canal que Deus vai utilizar, o porta-voz daquilo que Deus quer falar aos seus servos, à sua amada igreja. Não é verdade? A inspiração vem de Deus. E agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Ninguém. No segundo tópico, nós temos transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito Santo. Ou seja, é algo que a pessoa que recebe o dom de profecia, ele tem consciência do que está transmitindo. Pois quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Está lá em 1 Coríntios 14 e 32. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem que está transmitindo o que recebeu de Deus para o seu povo, para a sua igreja. 1 Coríntios 14, 29. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem, não é verdade? Mas como é ordenado, né, que a gente teste, que a gente prove se é Deus realmente quem está falando, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21, como também em 1 Coríntios 14, 29. Portanto, a profecia na igreja deve ser julgada, tendo em vista que os nossos dons de conhecimento e das nossas mensagens espirituais
são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Perfeito é o grande Deus na nossa vida. Mas enquanto vier, que é perfeito, porque vem dele, então é importante, né, a gente fazer essa comparação. Quando vem de Deus, toda imperfeição ela sai, desaparece, e a perfeição se aperfeiçoa de Deus, se aperfeiçoa através de quem transmite a sua verdadeira palavra. Transmissão do que o Senhor quer falar usando o profeta. Tem profeta de Deus ainda hoje, tia Mira? Tem sim. Deus usa seus filhos, usa tremendamente. E nós somos protagonistas disso. Podemos ver o Senhor falar verdadeiramente aos nossos corações. Então, o dom de profecia, né? Como está no terceiro tópico, diz assim, ó, edificando e consolando a igreja de Cristo. Isso mesmo. O dom de profecia é para a igreja e deve ser usado nela sabiamente. Nós devemos buscar sabedoria que vem de Deus, sabedoria divina. Mas o que é sabedoria? Vamos lá. A definição de sabedoria. Sabedoria é igual a prudência, temperança, sensatez e reflexão. Isso aí, ó, faz com que a gente não se embarace, pedindo ao Senhor toda a sabedoria que vem do alto, vem de Deus. Lembra de Salomão? Que a gente leu sobre ele, estudamos sobre ele em lições passadas. Pediu ao Senhor sabedoria. E não se corrompendo e não se embaraçando com as coisas que não vêm de Deus. Não é verdade? Quando a gente pede ao Senhor sabedoria. Então, quando o dom de profecia é usado conforme a orientação bíblica, traz muitas bênçãos para nós e para a igreja do Senhor. Então, aí vem, ó, uma das características que tem na profecia, exortação. Exortação é quando Deus quer moldar o nosso caráter. Quando Deus quer nos preparar, tirar aquilo que não vem de Deus, aquele escatombo que não vem de Deus, que não é uma atitude como cristão, como, por exemplo, a mentira, não é? A gente fazer as coisas de todo jeito. Então o Senhor vai nos exortando e dizendo para o Senhor sempre o nosso melhor. Ele vai nos conduzindo. Então existem profecias para exortação, não é? Para o Senhor ir moldando o nosso caráter, a nossa carne humana, que tende sempre a errar. Há sempre um jeitinho brasileiro, né? Mas com o Senhor não existe jeitinho brasileiro. O que é certo e o que é errado. E muitas vezes a profecia, ela é de exortação para nos moldar e nos ensinar o caminho para o céu. Outro critério que vem, a profecia, ela pode ser para a edificação da igreja. Ela vem para edificar a nossa vida com Cristo. Ou seja, uma construção de uma vida cristã, de intimidade com o Senhor, não é verdade? Nunca, viu? Nunca essa edificação, ela vem para destruir, não. Ela pode vir como repreensão, o Senhor nos repreender algo que a gente fez de errado, né? Para nos advertir que vai acontecer assim ou assim. Presta atenção para que a gente não caia no nosso erro, mas que tenha sempre um propósito, não é? E o propósito é sempre positivo. É o fortalecimento da nossa fé e da nossa prática cristã com Deus. Essa edificação é nesse propósito, não para derrubar o crente, mas para firmá-lo na rocha que é Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro critério que vem, ó, também pode vir a profecia como consolação. Nos dias atuais temos visto muito, não é? O Senhor consolando o seu povo. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Em nome de Jesus nós vamos vencer, porque o nosso general de guerra é Cristo. Está na frente, está na batalha. Aleluia. Que não é nossa, mas é do Senhor Jesus. Amém
Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que passar por essas 3 peneiras. A profecia verdadeira. Não é verdade? Exortação. Edificação. Aleluia. E consolação para a nossa vida, né? É assim que ocorre com a verdadeira profecia. E se a profecia ela vem de Deus, não se preocupe que ela se cumpre. Porque aquilo que foi determinado por Deus para mim e para a sua vida, não há ninguém que possa impedir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a revelação, a administração do dom da profecia, né, ela tem algumas características e ocorre na inspiração de Deus agindo no homem. A inspiração vem de Deus, mas age no homem como instrumento. E que a gente possa pedir do Senhor esse dom tão maravilhoso que vem da parte de Deus, que não nos resta dúvida, porque a palavra de Deus é fiel e não falha jamais. A palavra de Deus é fiel e não volta atrás. Foi assim com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não há de passar. E a profecia, a palavra de Deus, os instrumentos que Deus tem usado, eles vão nos guiando ao caminho certo. Ao caminho que chegaremos para o céu. E a nossa vida, ela vai sendo guiada pelo Espírito Santo e por Deus. E muitas vezes quando a gente quer sair da linha, aí vem o Senhor com a exortação, falando aos nossos corações. E Ele vai edificando a minha e a sua vida através da sua palavra, através das profecias, para que a gente seja guiado pelo caminho certo. E o nosso consolo é saber que isso aqui, tudo isso aqui passará. Aleluia. Isso passará. O nosso alvo é o céu. E a Bíblia é o caminho que conduz a nossa vida ao céu. E se você que nos escuta não tem ainda Jesus, abrace essa palavra, vive essa palavra, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, pois o homem sem Deus é um homem sem direção, sem saber que direção tomar, não é verdade? E aí fica difícil ser guiado, sem saber que direção tomar, sem saber como acertar. Mas o homem guiado por Deus, guiado segundo a sua palavra, que é completa, que é perfeita, ela tem a orientação divina e vai chegar ao rumo certo, ao céu de glória, porque tudo isso aqui vai passar. O céu é real e Jesus deu a sua vida para nos dar o direito de morar no céu de glória. Esse é um grande amor de Deus para conosco. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Fica na paz e eu amo vocês.